segredo da pirâmide. Mais do que uma teoria sobre jornalismo, a obra eterniza as ideias daquele que foi um dos precursores do estudo de jornalismo no Brasil. O começo da carreira de Adelmo coincide com parte da história da cidade que lhe acolheu e com a história do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria. Nascido em São Borja no ano de 1951 e radicado em Santa Maria desde 1953, Adelmo teve a vida acadêmica marcada pela atividade política e a defesa de seus ideais. O Adelmo tinha uma certa liderança, ele tinha um grupo mais próximo, mas se dava bem com todos os colegas. Nós tínhamos discussões que eu posso dizer assim, muito democráticas, muito éticas, todos os colegas. E o Adelmo, ele defendia, só que nós tínhamos alguns colegas, ele quando a gente discutia, geralmente ele seguia o que ele defendia as suas ideias até o fim. E uma coisa que eu acho muito interessante disso, que mostra também esse aspecto fraterno da turma, de amizade, é que depois de todas as discussões nós íamos tomar um cafezinho no Pingo. Às vezes para discutir, continuar, e muitas vezes para continuar conversando. O curso de comunicação teve início em março de 1972 e a formatura da primeira turma foi, se não me engano, em 4 de dezembro de 1975. Essa turma foi uma das turmas, se não a mais heterogênea, que a comunicação já teve. Bom, na verdade, assim, todas as iniciativas que havia, né, os avanços que havia em termos da organização, da política no movimento estudantil na esquerda, na época, o Adelmo era, digamos assim, era a vanguarda dessa organização. E de episódios, assim, houve muitos, né? Eu me lembro que uma vez a gente foi distribuir um panfleto sobre chamando para uma reflexão crítica a respeito da independência do Brasil, que foi na época do general Geisel. Eles tentaram vincular, ou pelo menos criar um símbolo para a comemoração da Semana da Pátria, que era um catavento. Só que aquele catavento, quando ele arrodeava, né, quando ele girava, o centro dele formava uma espécie de suástica. Não sei se é causalidade ou coincidência ou alguma coisa, né, previamente pensada. E nós escrevemos um documento, que quem escreveu a base do documento foi o Jacaré, que era sobre ventos e cataventos, e fazia-se uma análise crítica a respeito do episódio da independência. Mais ou menos na linha do livro, eu não me lembro agora o nome do autor, mas um autor muito conhecido, que era A Independência ainda está por ser feita. E como os recursos materiais na época eram precários, nós tínhamos um mimeógrafo a tinta, só que manual, que botava uma folha por vez, tirava, né? E eu me lembro que eu, o Adelmo e o Aldo Fornazier, que era da filosofia, que hoje está em São Paulo, dirige um instituto de filosofia, não sei qual lá, passamos a noite inteira rodando aquele material para entregar para o pessoal, para entregar na fila do ônibus. A fila do ônibus, na época, ainda era, se não me engano, ainda os estertores, o final do transporte gratuito, que era ao lado ali da antiga reitoria, na frente do garajão ali. Ou era ali, mas já, né, o ônibus pago. Aí nós entregamos, tipo, 6 horas para o pessoal o material. Eu fui para minha casa, ele foi para a casa dele. Eu me lembro, eu tomei um banho, quando eu quis dormir, o Adelmo bateu na janela, prendeu os guris, nós vamos ter que ir atrás tirar. Em 1976, recém-formado em jornalismo, Adelmo Genro Filho foi eleito vereador em Santa Maria. Ele ingressou na política sob a sigla do MDB, Movimento Democrático Brasileiro.
à esquerda na época do bipartidarismo. Mas suas atividades políticas começaram ainda na juventude. Não havia nenhum temor pelo fato de que existia a repressão, até por uma questão, digamos, um imperativo ético, moral, da necessidade de militar, necessidade de se indignar com a situação, enfim. A questão da repressão era um adereço, digamos assim. Né? Claro que sempre havia, a gente conversava muito a respeito disso, havia sempre aquele medo, mas e se a gente cair, será que o que vai acontecer e tal? Mas isso aí não impedia, tanto é que a partir daqui de Santa Maria nós organizamos um partido clandestino, o Partido Revolucionário Comunista, que se organizou no país inteiro, conseguimos arregimentar pessoas interessantíssimas, importantes, né? Entre elas a Marina, o Chico, Marina hoje é ministro, o Chico Mendes era do partido, enfim, tinha uma série de quadros importantes que se organizaram a partir dessa iniciativa nossa, né? Porque, na verdade, o Adelmo já nasceu na política. Né? O pai dele era militante político, os irmãos mais velhos. O Tarso, que é irmão dele, teve que se exilar. O Tarso era vereador aqui, teve que fugir do Brasil para não ser preso. A proposta dele, dessa visão marxista do jornalismo, é o que ele já vinha discutindo. Eu acredito, apesar de ter feito esse livro no mestrado, que ele já viesse tecendo no grupo de estudo, no que ele estava lendo, né? Ele já viesse tecendo o embrião desse livro, talvez até aqui na Facos mesmo. Não, dá para dizer o seguinte, que o livro que o Adelmo escreveu, ele sintetiza o que ele achava. Eu acho que ele... na defesa do jornalismo, mas do jornalismo no sentido amplo, no sentido, digamos assim, no seu sentido nobre, não amplo, mas no seu sentido nobre, eu acho que a grande contribuição dada no Brasil foi a do Adelmo, do ponto de vista teórico. Quer dizer, eu resgate daquilo que o jornalista de fato cumpre na sociedade. Né? Não é o que se vê hoje. Não é o que se vê hoje, que assim, o jornalista... dependendo ou subjugado pelo interesse de uma determinada empresa que não consegue ser aquilo que ele gostaria de ser. Né? É claro que isso aí é um processo amplo, um processo complicado. Eu tenho uma absoluta certeza que a questão da liberdade de informação, né? Da liberdade de imprensa é um mero chavão, ela não existe, né? Ela deixou de existir quando a informação passou a ser mercadoria, quer dizer, quando as empresas de informação, né, ou quando a imprensa passou a ser empresas que têm fundamentalmente o seu objetivo estratégico é o lucro, não informar. Né? Quando ela pode informar tendo lucro, tudo bem. Agora, se a informação for prejudicar o lucro, ela não informa, ela distorce, ela mente e tal. E acho que nesse sentido, para a profissão do jornalista, né, do jornalismo, o livro da Adelmo é uma grande contribuição. Aliás, não é eu que estou dizendo isso por ser amigo, mas assim, há um entendimento em alguns estudiosos que o livro do Adelmo ele é uma divisória da história do jornalismo no mundo, em termos de teoria. 20 anos depois, O Segredo da Pirâmide continua sendo uma das principais referências teóricas nos estudos de jornalismo no Brasil.